uma Ô, ocasião seu aniversário, especial, Brits. né? Parabéns aí, cara. Obrigado, Conradão. E Tamo eu sempre junto. mando atividade, Brito, sempre mando. Parabéns, Brits. Sempre manda. Só não chega pra mim, né? É Mas você que eu sempre olho, manda. é que eu olho as atividades pendentes, aí você não põe data pra entregar, aí eu esqueço, entendeu? Tá bom, tá bom. Ah, Galera, tá. ó, então a gente vai começar aí esse capítulo 13 hoje. A gente deve terminar ele amanhã, porque ele não é muito longo, ele é curtinho. Mas tem uns assuntos ali. Ô, Sad, você tá mandando outro convite aí? Vai entrar pelo celular, Tá, tô pra, liberando aí. pra câmera. Ô, Pra Brits, eu saber, né? Vai que entra alguém gritando aqui na o aula. capítulo 11 é até que dia? Capítulo 11 até sexta. Nós não teremos... Não, a gente tem aula amanhã, né? Amanhã é nossa aula. Eu ia falar que nós não teremos aula na quinta, mas nossa aula é amanhã, então não tem nada a ver com quinta. Tá? Então eu tô começando o 13 aí com vocês, o Iraque. Nós vamos trabalhar até encerrar ali o bimestre, né? Enquanto a gente puder trabalhar, nós vamos eliminando aí o conteúdo. A gente vai fazer uma outra avaliaçãozinha mais pro final ali. Acho que semana que vem já dá para fazer ela. E aí a gente já fecha aquela segunda nota de avaliação também. Então nós falamos de Irã, falamos de conflito Israel-Palestina e agora vamos entrar aí no Iraque, né? O Iraque que também é um ponto conflituoso no Oriente Médio, né? Na geopolítica ali do Oriente Médio, tá? Até porque vocês sabem, o Iraque tem uma coisa que interessa muito na geopolítica internacional, né? Na geopolítica no contexto econômico mundial também, porque ele tem uma bacia de petróleo muito grande. Então, existe um interesse internacional nessa região por parte da grande potência, que é os Estados Unidos, assim como ele tem, é claro, em todo o Oriente Médio, como nós falamos até aqui, ele tem um interesse muito grande no Iraque. Por isso, atacou o Iraque em 2003 com o pretexto de que naquela região existia ali arma de destruição em massa, de que o Saddam Hussein estaria protegendo terroristas, né? Mas na verdade o interesse maior dos Estados Unidos na região era sim a retirada, né, ou a extração ali do petróleo, beleza? Bom, então falando um pouquinho aí da formação do território iraquiano, ele faz fronteira ali com o Irã, que é uma região de conflito que nós já vimos depois da Revolução do Irã em 1979, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, né, tomou o poder do Irã, iniciou ali um processo de radicalização, né, muçulmana, islâmica no território, na região. Então teve uma tomada do poder pelo fundamentalismo islâmico. E aí o Iraque, apoiado pelos Estados Unidos, logo no início da década de 80, ataca o Irã para tentar derrubar o Ayatollah Ruhollah Khomeini. 8 anos de conflito, a gente ainda vai falar também aqui, vamos relembrar desse conflito, que traz ali um empate, né, para os dois países, porém uma grande perda humana, né, nesse conflito, tá? Entre Iraque e Irã, né, nessa disputa para ver quem ficaria ali com a hegemonia da região, né, com a extração de petróleo, né, dessa área, tá? Então não teve vitoriosos nesse conflito Iraque-Irã, mas o Iraque era apoiado pelos Estados Unidos, que depois, anos depois, no início dos anos 2000, vai lá e dá um golpe, derruba o Saddam Hussein e tira ele do poder. Um cara que foi aliado dos Estados Unidos. E por que faz isso? Porque na década de 80 o Iraque é aliado dos Estados Unidos, mas na década de 90 o Iraque vai e invade uma região que é o Kuwait, né, domina aquela área, e aí os Estados Unidos mandam tropas para a retomada do Kuwait, que era um país exportador de petróleo para os Estados Unidos, e aí começa a rusga entre Estados Unidos e Saddam Hussein, ele entra na lista ali de inimigos, né? Começa toda aquela treta entre eles, beleza? Então aí estão os países que o Iraque faz fronteira: Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Turquia, Síria e Jordânia. Eu queria falar da Turquia, porque a Turquia ela é um país conflitante com alguns países do Oriente Médio, porque ela tem nascente de 2 grandes rios
né, que cortam o território dela e que também vão para outras regiões. Então, ela às vezes represa esses rios, então ela é acusada, né, de controlar ali a vazante desses rios, o que acaba prejudicando os outros países dentro do Oriente Médio. Então, eu vou fazer uma pergunta bem facinho para um cara. Vou escolher um cara aqui. Aleatório, tá? Aleatório, esse cara tem que me responder. Pedro Mateucci. Você, Pedro. Aí. Aleatório, foi aleatório, eu olhei na minha chamada. Oi. Pedro Mateucci. Vou te fazer uma pergunta bem fácil. Quais são os 2 rios que estão aparecendo ali, que nascem na Turquia, né, e cortam a Síria, o Iraque, tá? Abastecem ali essa região. Quais são esses 2 rios? Famosos, hein? Não sei. E aí, Pedrão? Não sei. Como que você não sabe? Pô, Não sei. um ponto na média. Um ponto na média, Pedrão. Um ponto na média. Vou por aqui. Rio... Ponto na média. Rio Tigre Se você acertar. e Rio Calma. Eufrates? Muito bem. Tigres e Eufrates são os rios Nossa, mas, que Pedrinho, cortam essa área. Tá vendo? você não fez mais que sua obrigação, né? Porque tá O cara- escrito ali em cima. Se você errasse, cara, você Eu Conrado. estaria abaixo viu? do meu nível, cara. Abaixo Você do viu? meu nível, tá? Que isso? Muito bem. Então, os rios que cortam ali os territórios, né? Lembra que eu falei para vocês, Oriente Médio é um território que não tem muitos rios, tá? E os rios que existem, eles não são bem distribuídos na região, tá? Então, nós temos um rio que nasce ali, ó, na Síria, né? Quase na fronteira com a Jordânia, que é a região das colinas de Golã, que vocês lembram quando nós falamos de Israel e Palestina. Esse rio, essa nascente foi dominada por Israel na Guerra dos 6 Dias, tá? E aí Israel começou a controlar naquela área, na área ali que abastece Israel, Cisjordânia, Jerusalém, né? Começou a controlar a distribuição de água seguindo as colinas de Golã, né? Depois que ela dominou, tá? E a Turquia controla a nascente dos outros 2 grandes rios que cortam essa região, que é o Rio Tigre e Eufrates, que aparece. Certamente vocês já viram em história, né? Quem já leu ali livros antigos sabe que esses rios, eles também são rios que aparecem no desenvolvimento da sociedade dos últimos anos até aqui, né? Então são rios que aparecem para a gente sempre, Rio Tigres, Eufrates, Rio Nilo, né? Ô Pedrinho, agora eu vou perguntar pro Dudu, Boa, Brice. Mas eu Dudu. ganhei um ponto na média, né? Não, você Não, demorou porque, muito para responder. Não, ué. Dudu. Que isso? Dudu, aonde está localizado o Rio Nilo? O Que Rio também é um Nilo. rio que aparece na história pra gente, né? Nossa, Aparece até essa eu sei. nos livros Até antigos. Dudu, onde que está localizado o Rio Nilo? O Rio Nilo, ele tá localizado ali entre o Egito e o Sudão. E muito bem. Que continente é esse? África. Uau, muito bem. Os caras estão sabendo tudo hoje, velho. Tô falando. Muito bem, cara. Pedrinho e Dudu, um ponto a mais na média dos 2. É isso Bora, aí, Dudu. um ponto a mais. É isso. Média. Pedro, vou pôr aqui, e Dudu. Escolherei outros durante a aula aí para ir respondendo e ganhando um ponto também, tá? Por enquanto, só os 2. Eu vou escolhendo outros, beleza? Essa região, berço das primeiras civilizações ali, né, da Mesopotâmia, tá? Então, ali nós temos povos que viveram nessa área: assírios, acádios, caldeus, sumérios, babilônicos. Então, essa área apresenta ali povos antigos, civilizações antigas, que começaram a se desenvolver nessa região e depois foram migrando e ocupando, né, outras áreas, tá? E também uma região ocupada pelo Império muçulmano no século, já a partir ali do século 8. É importante que a gente fale sempre. Dudinha, também muita saudade de você. Obrigado por ter entrado na aula hoje, tá? Beijão, Duda. Então, olha só, esse Império muçulmano que nós falamos é aquele império criado por Maomé, né? Lembra que ele era um líder
religioso, mas também um líder político, né? Um líder militar, que foi conquistando áreas, né? Foi expandindo ali o seu território, né? Expandindo a influência muçulmana nessa região do Oriente Médio e até o norte da África e chegando também numa parte europeia, né? Passou pela Itália, passou pela Península Ibérica. Nós já falamos de Império Muçulmano em conteúdos passados. É importante que vocês não esqueçam. Esse Império Muçulmano, tá? Esse Império Muçulmano é o império que depois ele vai mudar de nome quando o Osman, né, primeiro assume o poder, né? Aí ele muda também de nome. Deixa de ser Império Muçulmano e passa a ser Império Turco-Otomano, né? Que é aquele império que reinou aí nessa região do Oriente Médio do século XII até o início do século XX, que foi quando ele se uniu à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. E aí, depois de derrotado, esse império deixou de existir e essa região foi ocupada, tá, pelas potências, né? Estou falando, é claro, do Oriente Médio, ocupado pela Inglaterra e pela França nessa área. Tá? Essa ocupação resultou também na exploração dessa região. Você fala assim, mas essa região tem muito deserto, é uma região semiárida. Sim, mas é uma região de bacia sedimentar. É uma região que tem muito recurso. E foi justamente no início do século XX e na exploração desses povos europeus depois da Primeira Guerra Mundial é que começa ali a disputa pela exploração do petróleo dessa área. Né? No Irã, na Arábia Saudita, tá? No Iraque, na região da Síria. Então é justamente nesse período. E aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, a má distribuição de povos, né, de nações desse território, porque tem nações que ficaram sem territórios. Nós falamos da Palestina. Nós vamos citar nesse conteúdo uma nação, um povo que também está sem território nessa região aqui, ó, norte do Iraque, nessa parte aqui, nordeste da Síria, nessa parte aqui ao sul da Turquia, que são os curdos. Os curdos que formam a maior nação sem território do mundo. Então, quando o europeu abandonou essa área, esqueceu também de fazer a divisão dessa nação, desse território, né, privilegiando esse povo. Então, esse povo hoje ele encontra sem território e no período do Saddam Hussein ele dizimou esse povo, dizimou os curdos. Ele mandava matar esses curdos que estavam ao norte do Iraque porque eles se rebelavam, né? Eles faziam movimentos, né, pela independência, pela criação de um território, né, para que eles pudessem ter ali uma identidade igual os outros povos da região também possuem. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Sim? Ninguém falar comigo? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a partir do século XX ali, o Iraque ele passa a despertar o interesse das potências europeias, principalmente, né, depois da Primeira Guerra Mundial, a evolução da indústria, necessidade de ter ali uma fonte energética. Lembra que na Europa as fontes energéticas elas são escassas e os Estados Unidos, apesar de ter a fonte energética, que é o petróleo, não é autossuficiente. Por isso que começam os interesses nessas áreas para extração, né, desse recurso natural. Tá? O fator dessa atração, ele é de fácil extração, é uma bacia sedimentar mais fácil de você perfurar e também de boa qualidade. Tá? Quer dizer que tem petróleo que é de má qualidade? Sim. Tem petróleo que ele é mais denso, mais difícil de você fazer ali, a destilar ele, né? Mais difícil de você manipular, transformar em combustível, então fica mais caro o processo de transformação. E tem petróleo que é mais fácil para você transformar ele em combustível, porque tem uma variação dos hidrocarbonetos, que é o principal composto desse mineral energético, né? Então, aonde que nós encontramos esse petróleo de boa qualidade? No Oriente Médio, tá? Nessa área, né, do Oriente Médio, Iraque, Irã, né, Arábia Saudita, tá? E na Venezuela. A Venezuela, por incrível que pareça, tem a maior reserva de petróleo do planeta e é de boa qualidade.
muito parecido com o do Oriente Médio. Por isso também o interesse atual geopolítico aqui na região. Então você fala assim, mas os Estados Unidos quer levar a democracia ali para a Venezuela, quer levar a democracia para o Oriente Médio, né? Essa democracia tem um nome, gente. Eu tenho falado para vocês nas últimas aulas, desde quando a gente começou a falar de Oriente Médio. O interesse dos Estados Unidos não é em levar a democracia, tá? Assim como o interesse da da Europa na Conferência de Berlim, que nós falamos lá no século XIX, 1884, 1885, não era levar o desenvolvimento para o continente africano, não era. Os interesses são outros desses países, dessas potências. O interesse deles é dominar esses povos, é dominar essas regiões, é extrair uma grande quantidade de recursos naturais, de riquezas, né? E converter isso em lucro nos seus países. Tá? Esse é o objetivo. Se falta a fonte energética, eles têm que buscar explorar em outro território. Se o outro território começa a vender mais caro, eles fazem o quê? Eles não vão pagar mais caro. Eles vão dominar essa região. É assim que funciona. Tá? Isso aconteceu com o Oriente Médio na década de 70. A influência aumentou a partir da década de 70, principalmente depois do primeiro choque do petróleo. E isso está acontecendo com a América Latina agora, né? Principalmente depois que a Venezuela, ali no início dos anos 2000, se rebelou contra os Estados Unidos e passou também a encarecer o valor do barril do petróleo, que era bem baratinho, né? Depois que o Hugo Chávez chegou ao poder, ele estatizou as empresas que eram privadas e de capital norte-americano, né, estadunidense, e ele vai lá e estatiza, que é o contrário da privatização, que é quando você pega uma empresa estatal e vende para o capital privado. Ele fez o inverso. Ele pegou a empresa privada norte-americana e transformou ela em venezuelana, né, e tirou dali as ações estrangeiras do território. É claro que isso desagradou, né, aos Estados Unidos, porque ele tem interesse sempre nesse recurso, é o que a gente está falando aqui. Então, essa ideia de que vai levar a democracia para o Oriente Médio, ou vai levar a democracia para a Venezuela, é uma ideia errada, né? É uma ideia errada, porque existem ali interesses, né, por trás dessa ideia. Tá? Assim como havia no século XIX, existe hoje com a potência Estados Unidos em relação a países que têm esse recurso natural. Por isso que nós falamos que nessas áreas se formam ali os conflitos geopolíticos. Tá bom? Além, é claro, do petróleo, que é um conflito geopolítico externo, os Estados Unidos interferindo naquela área, eu acabei de falar, tem 2 rios que cortam a região e a vazante deles é controlada, a nascente deles é controlada pelo Iraque, então eles são menos densos, né? Uma região semiárida, então falta água na região, então também tem um conflito geopolítico interno, né? Que é o interesse por esse recurso natural, que é a água. Tá? Então, há também ali um outro conflito. Né? Bom, então vamos lá. Presente no território, três grandes grupos étnicos, tá, distintos. Então, sunitas, árabes xiitas. Lembra que lá no começo nós falamos quem são eles, né? Xiitas são os mais radicais, né? Assim, os Estados Unidos ensinou a gente a analisar eles. Então, os xiitas seriam os mais radicais, os fundamentalistas, né, da religião islâmica, tá? E aí nós temos os sunitas, beleza? Os sunitas, eles seriam os mais moderados, aqueles que o Ocidente teria um diálogo maior, né? Foi justamente com esses caras que os Estados Unidos criou uma parceria na década de 80, né? E esses caras, os xiitas, foram os caras que assumiram o poder de um país ao lado, que é o Irã. O radicalismo, o fundamentalismo islâmico chegou no Irã. No Iraque, os sunitas controlavam os xiitas. Isso é o mais interessante. Por isso a parceria dos Estados Unidos na década de 80 com o Saddam Hussein, porque ele era um sunita, por incrível que pareça. Apesar de ter mandado matar um monte de gente dentro do país, ele mandava matar mesmo, era genocida, mandou matar até parente, irmão, primo, que era filho, que era até gente ligada à família, ele mandava matar. Bastava ele achar que teria ali um interesse em derrubar ele do poder, ele mandava matar, tá?
Também tem ali uma porcentagem de curdos, que eu falei para vocês. É uma nação sem território, né? Então é um povo sem território. Quando os europeus saíram, deixaram eles abandonados, então eles estão distribuídos entre o norte do Iraque, nordeste da Síria e o sul da Turquia. Eles estão naquela região. Então falta para eles um território para que eles possam chamar ali, né, ter ali a identidade deles, a identidade nacional, desenvolver ali a sua cultura, tá? Bom, se o país curdo fosse criado, se chamaria Kurdistão, né? Mas ele não foi criado ainda, então há uma expectativa, né, que essa nação, já que é o maior povo sem território do mundo, um dia seja criado para que eles possam desenvolver ali, né, a sua cultura e os seus costumes, tá? E aí tem uma minoria que é composta por cristãos, turcomanos, que ainda existem do período, né, do Império, tá? E Yazidis, que é uma outra etnia presente dentro do Iraque. Mas esses são uma minoria, né? Aí tem lá, em 1950, o Iraque se aproximou das ideias pan-arabistas. Ele fazia parte daquelas ideias que foram criadas pelo Gamal Abdel Nasser, né? Que foi o grande líder do Egito e o grande líder do pan-arabismo, como nós já aprendemos, né? A gente já viu isso, tá? A gente já falou dessa aliança deles, né? Para criar ali o grande país árabe, e eles eram contrários à influência de Israel nessa região, tá? Em 79, aí nós temos a assumida do poder ali por Saddam Hussein, que é o cara que marca, né, o período histórico do Iraque. Então ele era um general, ele assume o poder do Iraque em 79. Ele, por ser sunita, ele vai ser contrário à revolução do Irã, né? Ele também instaura dentro do Iraque um regime autoritário e minoritário, porque vocês viram, 20% da população é sunita, né? 60% era xiita. Mas mesmo assim ele consegue dominar essa grande maioria de xiitas dentro do país. Como ele é de uma vertente contrária ao Ruhollah Khomeini no Irã, ele começa em 79 mesmo, né? No início da década de 80, 1980, ele começa já um conflito com o Irã, que é aquele conflito que a gente já viu, a gente vai rever aqui também, o conflito que dura de 80 até 1988, milhões de pessoas mortas desse conflito, civis mortos, né? Não tem vencedor, ninguém venceu esse conflito, tá? Os dois países ali do Oriente Médio saíram extremamente desgastados, o Irã principalmente, né? O Iraque nem tanto, porque ele tinha o apoio dos Estados Unidos. Só que 2 anos depois ele começa um outro conflito na região para poder derrubar ali um país que, na visão dele, estava fazendo um comércio desleal de petróleo. Esse país era o Kuwait, o pequenininho Kuwait. Então ele vai lá e explode as reservas de petróleo, né, que estavam sendo extraídas. Ele vai lá e explode essas reservas, e aí os Estados Unidos entram em apoio ao Kuwait, se rebela ao Iraque, e aí começa um novo conflito e o Iraque acaba sendo derrotado, né? Bom, com o Saddam Hussein no poder, algumas características do território vão mudar. Por exemplo, o país passa a ser laico, tá? O país passa a ser laico. Eu vou explicar o que é laico? Vou, mas antes eu vou perguntar primeiro, para um cara me responder. Conrado! Conrado Moretão. Cadê o Conrado? Dormiu? Eu tô aqui, fala. Conrado, o que significa um país ser laico? Hã? Pode falar, Conrado. Mas peraí, se você nem explicou, como é que eu vou saber? Claro que eu expliquei. Começo do ano eu falei o que era um país laico, o que era diplomacia. Hã? Falei sim. Vamos lá. No começo do ano, aí já tá no meio, já. O que é um país laico, Conrado? Vamos lá. O Brasil é um país laico, Conrado? Vou te ajudar, vamos lá. Sim ou não? O Brasil é um país laico? Sim ou não? Sim ou não? Sei lá, nem eu lembro o que é laico. Brito, posso ganhar um ponto no lugar? Mas, ó, eu vou dar meu chute aqui, ó. Eu acho que não. Você acha que o Brasil não é um país laico?
Muito bem. Eu acho que não. Eu vou chamar aqui uma outra pessoa para me responder. Duda Salazar, você me responda. O que é um país laico? Quê? Salazar, o que é um país laico? Uma nação com uma postura neutra no campo religioso? Uma nação com... De Uma novo. nação com uma posição neutra no campo religioso. Muito bem. Um ponto para Salazar. Deixa eu anotar aqui. Salazar. Mentira! Muito bem. Que isso? Olha só, vamos lá. Google. Né? Google, Então, certeza. mas Zoeira, cada um usa gente. da ferramenta Ai, que gente, pelo tem, menos né, eu cara? respondi. Vamos lá, olha. Braba. Então, um país laico é aquele país que não adota nenhuma religião, tá? Ah, então quer dizer que não tem religião ali? Não, tem religião. Mas ele não pode adotar uma religião, porque senão ele discrimina todas as outras. Né? E aí começa um processo de perseguição, como já ocorreu na Europa, como ocorreu no Oriente Médio, né? Como ocorre hoje no Sudeste Asiático, tá? E como ocorre em alguns países do Ocidente mesmo, né? Então, um país laico é aquele que tem várias religiões, né? Pode até ter uma religião que seja majoritária, que seja da maioria, mas ele não oficializa essa religião da maioria como a religião principal, porque senão ele vai discriminar todas as outras. Então, o Brasil é um país laico? O Brasil é um país laico porque isso está na Constituição. Né? Ele não pode ali assumir uma religião como oficial, porque senão ele vai discriminar todas as outras que existem, correto? Então, o Brasil, nós sabemos que a maioria dos brasileiros aqui são cristãos, é importante que a gente fale isso, mas nós temos várias outras religiões aqui dentro, né? Nós temos islâmicos, nós temos aqui dentro pessoas que professam ali religiões africanas, né? Aqui dentro do território, outras religiões asiáticas também aqui presentes, né? Então tem vários tipos de etnias dentro do Brasil e cada etnia dessa tem ali um culto religioso. Então por isso que você não pode oficializar o país, apesar de que nós encontramos alguns elementos, né? Ou alguns símbolos do Brasil que aparecem ali, né? Relações com a religião cristã. Por exemplo, a nossa moeda. Nossa moeda está lá, né? Deus seja louvado, tá? Apesar do Brasil ele ser um país laico. Então, o Iraque, ele se tornou um país laico. Por isso que ele vai receber o apoio do Ocidente. Entenderam? É por isso que vem ali o apoio do Ocidente, principalmente da grande potência, os Estados Unidos. Então, era um país que se aproximou mais do Ocidente, como era o Irã antes da revolução do Ruhollah Khomeini. Lembrem lá que eu mostrei as fotos do Irã antes da revolução do Ruhollah Khomeini. Eu mostrei? O Irã lá, as pessoas na praia, time de futebol, né? As mulheres podiam votar. Então o Iraque se aproxima do que era o Irã antes de 79. Né? E o Irã, ele acaba se tornando o Iraque que era ou que existia antes de 79 também, que era um país mais radical. Tá? Então, o Saddam Hussein ele transforma o Iraque nesse período curto, porque depois ele também acaba fazendo com que exista ali uma fúria, né, do Ocidente, principalmente da grande potência Estados Unidos, contra ele. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui, a gente vai continuar daqui amanhã. Deixa eu anotar aqui. Não liguem